Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pri e hoje eu vou gravar o vídeo que eu considero que seja o mais difícil para mim, que hoje eu vou contar como foi que o meu filho faleceu. Vai fazer 6 meses amanhã é dia 22 de setembro, amanhã faz 6 meses que ele faleceu. E tem sido um luto eterno, né, que eu tenho a sensação de que realmente nunca vai passar, né? As pessoas falam, mas a gente quando não vive não tem total noção, né? Bom, para eu contar a causa da morte dele, eu preciso contar um histórico. Se eu só falar a causa da morte, vai ficar até descontextualizado, né? Então eu preciso contar o histórico dele. Bom, o Cali nasceu com a síndrome de Angelman e então ele era cadeirante, ele chegou a andar com apoio, né, no início da vida dele por vários anos na realidade, até uns 15 anos de idade ele conseguia andar com apoio, sempre com ajuda, né, porém ele acabou indo para cadeira de rodas. Bom, além disso ele tinha asma, que isso não é da síndrome, né, mas eu tenho asma, o pai dele também tinha asma, então ele tinha também. E aí ele não falava e tudo mais, mas assim, o que tem a ver com a morte tem mais a ver com essa questão de asma, pneumonia, ele ser cadeirante, né? Por quê? Porque no caso dele, ele era um cadeirante que não conseguia se movimentar com a cadeira. Ele conseguia, claro, mexer na roda para qualquer lugar a esmo e se machucar, como já aconteceu e tudo. Não era como a gente vê pessoas com deficiência física que precisam de uma cadeira de rodas, mas que conseguem praticar esportes, né? Tem uma vida muito perto do normal, né? Porque tirando a questão da deficiência física, tem uma vida normal. Mas não era o caso do Cali, porque ele também tinha uma deficiência mental, então ele dependia de tudo, de mim para tudo, né? Bom, então no decorrer da vida dele, além das inúmeras convulsões que eu esqueci de comentar também, que ele tinha muitas convulsões. Por alguns anos ele não teve, mas a partir dos 12 anos de idade ele começou a ter convulsão atrás de convulsão. A convulsão que ele tinha era uma convulsão parcial, que ele ficava consciente, porém tremendo o tempo todo, chegava a espumar. Não era aquela convulsão feia que é a tônico-clônica, né, para quem conhece o nome, mas que as pessoas têm medo, né? Porque a pessoa do nada tem uma convulsão, cai no chão, se machuca, né? Não era o caso dele, ele já teve dessa. Porém, a convulsão que ele tinha com mais frequência era essa outra, que as mãos dele ficavam tremendo bastante, os olhos tremendo, mas ele estava o tempo todo consciente. Bom, essa convulsão dele chegava a durar 8 horas. Eu dei todos os remédios possíveis e imagináveis, ele passou por vários médicos, ele tomou realmente inúmeros remédios para convulsão, inclusive o canabidiol, né? Mesmo assim, nunca cessou. Mesmo assim, ele passou assim, muitos anos da vida dele convulsionando. Então, isso já vai deixando ele mais debilitado, né? Paralelo a isso, ele veio tendo algumas pneumonias, internações hospitalares, passou bastante tempo em UTI. Quando foi em 2018, ele ficou 1 mês na UTI, entubado, em coma induzido. Foi gravíssimo, ele quase faleceu, porém acabou se recuperando e veio para casa. E eu continuei na vida com ele normal, né? Eu sempre tive uma vida normal com ele. O que eu chamo de normal é que tudo que eu fazia eu levava ele, eu viajava, eu passeava para qualquer lugar, né? Assim, até em parque aquático eu já levei ele, parque de diversões, o que vocês imaginarem, eu já fiz com esse menino. Então ele tinha assim uma vida bem próxima do normal mesmo, né? Só com as questões da deficiência dele. Bom, o que aconteceu? No ano passado, 2022, ele acabou sendo internado, dia 30 de agosto, com a saturação de oxigênio muito baixa e teve que ir direto para a UTI. Então ele já tinha essas questões pulmonares, né?
Até porque o que aconteceu? Com o passar dos anos, ele começou a ter uma escoliose que começou a ficar muito grave. Então a escoliose dele era em C, a coluna dele ia inclinando, né, para um lado. Porque muitas pessoas têm escoliose em S, né, que fica aquela coluna assim torta, mas no caso dele ele foi entortando para o lado e foi comprimindo um dos pulmões, né, o pulmão esquerdo. Isso foi uma coisa que foi agravando muito o quadro dele pulmonar, né? Então, no ano passado ele acabou sendo internado no dia 30 de agosto com pneumonia. Porém, o que aconteceu? Por conta de estar no hospital com pneumonia, foi entubado, pegou várias bactérias. Quando está numa UTI, a chance de pegar bactérias hospitalares eu não sei a porcentagem, mas eu acho que eu diria 100%, né? É muito difícil você estar numa UTI e não pegar uma bactéria hospitalar se você ficar muito tempo, como foi o caso dele, né? Bom, então ele acabou ficando deitado muito tempo lá. Por conta disso, ele que já tinha uma certa hipotonia muscular, acabou piorando essa questão, e o intestino, que precisava dos movimentos que também, né, os movimentos peristálticos que envolvem os músculos, o intestino parou. Por conta disso ele volvulou, e no que ele volvulou foi necessária uma intervenção cirúrgica. No dia 22 de outubro do ano passado ele fez uma cirurgia no intestino por conta de ter volvulado. Já fez uma colostomia, né, para facilitar lá o fluxo. Os médicos acharam melhor fazer uma colostomia, coisa que eu também nunca tinha nem visto na minha frente, uma colostomia. Bom, aí 3 dias depois, no dia 25 de outubro, ele teve que fazer uma segunda cirurgia, porque deu uma hérnia interna em decorrência da primeira cirurgia. Então ele passou por uma segunda cirurgia. Lembrando que para cada cirurgia que ele fazia, eu tinha que me despedir dele, né? Porque os médicos não tinham certeza se ele conseguiria voltar da cirurgia vivo, né? Já que ia passar por anestesia geral e uma cirurgia muito invasiva. Bom, então eu me despedi dele no dia 22, me despedi dele no dia 25. Isso é muito traumático, creio que para nós dois, né? Para mim e para ele. E muito difícil falar disso. Muito difícil falar disso. Bom, ele acabou se recuperando, né? Voltou. E quando foi no dia 9 de dezembro do ano passado, 2022, ele voltou para casa com home care. Bom, na verdade a cuidadora principal dele aqui em casa era eu. Ele voltou muito magro, muito magro. Ele voltou com menos de 40 quilos. Ele era um homem de 21 anos, de 1,80 m, e ele voltou com menos de 40 quilos para casa. E eu passei a cuidar dele, então eu tive que aprender a passar a sonda alimentar, né? Porque ele veio com uma sonda para se alimentar, uma sonda nasal, né? Então eu tive que aprender a mexer com aquilo, né? A dar alimentação por sonda, lavar, porque se você não lava, entope. Tudo são coisas que eu aprendi naquele momento, né? Porque eu nunca tinha lidado com isso antes. E também eu tive que aprender a lidar com a colostomia, né? Com a limpeza adequada, também com o saquinho de colostomia, né? Que você tem que aprender a trocar, tem um creme barreira que você passa, enfim, tem todo um negócio para você fazer, né? E eu aprendi, porque eu estava cuidando dele sozinho o tempo todo. Ele estava com um home care do plano de saúde, que honestamente eu achei muito aquém, né, do que era necessário para ele. Ele veio sem segurar o pescoço. Ele estava tão mole que ele precisava de fisioterapia todos os dias. A fisioterapeuta vinha de segunda a sexta, mas quem conhece o trabalho de um fisioterapeuta sabe que é uma coisa muito gradativa, né? Ou seja, como que imaginavam que era para eu cuidar sozinha, apesar de eu ter feito, mas cuidar sozinha de um homem de 1,80 m completamente mole, como um bebê recém-nascido, né? Eu dava banho nele na cadeira, no chuveiro, não era banho na cama, sabe? Ele precisava ser limpo. Sabe o que ele fazia? Ele pegava o saquinho da colostomia, arrancava e passava todo o conteúdo pelo corpo, pelo rosto. Ele não tinha noção. Então, às vezes era 1 da manhã, ele me chamava
E eu ia ver ele na cama hospitalar, né? Porque afinal não tinha ninguém dormindo na minha casa, ninguém considerou no home care. É um parênteses, mas é importante falar porque é muito grave isso, sabe? O que eu passei aqui foi muito grave e ninguém tem que passar isso, né? Eu não tinha direito de dormir. Então não foi previsto no home care que eu sou uma pessoa só, que eu sou uma pessoa sozinha cuidando dele, né? E eu sei que isso não é só o meu caso. Quantas mulheres não estão aí sozinhas cuidando dos seus filhos, né? Independente de terem uma deficiência ou não, e principalmente se tem uma deficiência, né? Bom, eu dei conta? Dei. O quanto será? Vocês acham que eu não me pergunto? Claro que sim. Claro que sim, porque no final das contas meu filho faleceu, né? Bom, então tinha dias que ele me chamava 1h da manhã, cheio de cocô no corpo, sendo assim, bem sincera, né? Então eu tinha que dar banho nele, no chuveiro. Vocês acham que um homem de 1,80 m, com pelos, né? Por mais que você tire, aí tem alergia, porque é muito branquinho, tudo, gente. Nada tão simples quanto é para outras pessoas, né? Não dá pra passar lencinho úmido. Você não dá banho num homem desse com lencinho úmido, né? Então, 1h da manhã, vamos pro chuveiro. Era esse tipo de coisa que acontecia aqui em casa, né? Bom, mesmo assim, vamos cuidando da sonda, né? O alimento na sonda e tal, até que eu consegui introduzir a alimentação sólida. Mas assim, um panetone, a primeira coisa que ele comeu foi um panetone e ele adorava panetone. E aí eu consegui, dando algumas coisas, uma papinha, um negócio, eu comecei a diluir, né, os comprimidos dele na água, daí eu colocava uma farinha láctea para ficar um mingauzinho para ele comer e tomar o remédio, né, os inúmeros remédios, né. Bom, e aí continuei cuidando e tudo mais. Ele começou a ganhar peso, começou a segurar o pescoço de novo, porque ele perdeu os movimentos dele no hospital, né? Além disso, tinha um detalhe que eu não comentei, as escaras. Eu não sabia nem o que era escara. E para quem não sabe, escara é uma ferida horrorosa que é causada porque você não sai do lugar, daí por pressão com a pele vai fazendo uma ferida. Imagina que eu tenho um filho cadeirante, tinha um filho cadeirante que nunca teve uma ferida dessa, sabe por quê? Porque eu cuidava dele, porque ele não ficava na cama. Eu não considerava meu filho acamado, ele era cadeirante. Nossa, eu mudava ele de lugar, era o tempo todo. E eu nem sabia que se eu largasse, digamos, faria ferida. Sabe por quê? Porque eu não tinha essa noção. Eu, como falei, eu nunca tinha ouvido falar a palavra escara, mas eu aprendi ali olhando para o meu filho quando veio do hospital. Então era mais uma coisa que eu tive que aprender a cuidar, porque vinha em casa uma técnica de enfermagem uma vez por dia, porém, se eu tinha que dar banho, os curativos saíam, e eu tive que aprender a fazer curativo de escara e mexer com escara. É assim, você tá ali, você vai aprendendo tudo, né? Bom, ele foi melhorando, foi recuperando peso, nossa, já tava aqui, sabe, tendo momentos muito bons em família, no caso eu, ele e minhas 2 filhas, tava uma maravilha. Quando foi no dia 2 de março desse ano, 2023, ele começou a vomitar um líquido verde, começou a vomitar, e eu fui direto para o hospital. Ele teve que ser internado imediatamente, acabou passando por uma cirurgia no intestino, porque o que aconteceu? Deu aderência. O intestino, as paredes grudam, é isso que é a aderência. E aí não passa mais, né? O que ele tá comendo não tava mais passando, então a barriga vai inchando. Aí ele teve que passar por uma nova cirurgia para tirar essas aderências, né? E tirou muito bem. Poucos dias depois, deu novas aderências. E ele teve que mais uma vez passar por uma cirurgia. E ele foi ficando num estado extremamente debilitado, porque o intestino dele não funcionava mais. Bom, com isso, ele acabou pegando a bactéria KPC, que é uma bactéria multiresistente. Ele pegou lá na UTI e não resistiu. A bactéria acabou, como o intestino não funcionava, a bactéria acabou dominando todos os órgãos, né? Ele foi tendo uma falência dos órgãos, pouco a pouco, né? Até que ele teve a falência múltipla dos órgãos, e o coração parou.
Então foi isso. Foi isso, ou seja, causa da morte, falência múltipla dos órgãos. Faria sentido se eu dissesse isso sem contar todo um histórico dele? Não, né? Quer dizer, fica muito assim, muito amplo, né? E eu vim contar, na verdade, essa história porque a gente que é mãe especial, né? Que é mãe atípica, né? Bom, na verdade, nenhuma mãe quer perder o filho. Isso é certo. Mas a gente pensa que a ordem da vida é realmente nós irmos primeiro, né? E os filhos depois. Né? Não acontece com muitas pessoas, mas enfim, essa costuma ser a ordem que a gente espera da vida. E quando a gente tem um filho especial, a gente fica muito mais preocupada. Por quê? A gente não quer perder o nosso filho e a gente fica pensando quanto tempo meu filho tem de vida, já que ele tem todas essas questões, tem todas essas deficiências, tem todo esse problema de saúde, enfim, como o meu filho tinha também, né? Então a gente fica preocupado, né, que a gente perca o nosso filho porque não quer viver sem. E ao mesmo tempo a gente tem a preocupação de que a gente não quer morrer antes, porque quem vai cuidar do nosso filho como a gente cuida? Né? Tudo bem que aqui em casa é assim, eu fui sempre ensinando minhas filhas a cuidarem dele, elas sabiam tudo sobre ele, só não conseguiam carregar no braço, isso daí sempre fui eu que carreguei, mas elas sabiam tudo. Tudo, fora que elas tinham um amor incondicional pelo irmão, né? Mesmo assim, a gente nunca sabe qual que vai ser o destino de cada filho, né? Mesmo, a gente não sabe como que vai ser o futuro, né? Então, a gente quer estar presente na vida do nosso filho, eu digo nós como mães. Porém, então como a gente fica preocupado, a gente tem que pesquisar, né? Então eu vou falar por mim. Quando eu soube que meu filho tinha a síndrome de Angelman, eu pesquisei tudo isso, inclusive expectativa de vida, né? Acho que é bem normal pesquisar isso, né? E quando a gente pesquisa isso, aparece que a expectativa de vida da pessoa com síndrome de Angelman é normal. Aí fala assim, existem casos de pessoas com 60 anos de idade. Claro que 60 anos não é uma expectativa de vida normal, né? Porque a gente tem uma expectativa maior. Porém, para uma pessoa com tanta deficiência é uma boa expectativa. Então, assim, eu jamais imaginei que eu ia perder meu filho agora. Eu nunca imaginei. Não é da síndrome dele. Porque tem gente que fala assim, mas você tem noção que por causa da síndrome dele ele ia falecer logo? Não tenho essa noção porque não é. Não é. Eu conheço um monte de gente que tem filho com essa síndrome. Por que eu conheço? A síndrome é rara, mas a gente vai atrás das mães, né? É normal, né? A gente procura conhecer outras pessoas que passem pela mesma coisa que a gente. Então, não é o esperado. Perder o filho com 21 anos. Não é. Né? Mas essa foi a história do Kali, né? Então, para quem tem curiosidade, até outro dia me perguntaram no comentário de outro vídeo aqui no canal, a Andrea, o nome dela era Andrea, ela me perguntou como foi que ele faleceu e eu falei inclusive que eu ia gravar um vídeo e eu sei que essa é uma curiosidade de muita gente, não pela fofoca, né, porque tem gente que é curioso nesse sentido, mas não é nesse sentido. É no sentido de que a gente quer saber, meu filho tem síndrome de Angelman e eu tô vendo que o Kaliel tem síndrome de Angelman e faleceu. Será que eu vou passar pela mesma coisa que a Priscila está passando? Né? Não, eu acho que não. Eu realmente acho que não. Mas essa foi a história do Kali e a minha história com ele. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Né? Eu acho que assim, no fundo, cada um tem a sua história para viver, né? Claro que tá bem pesado para mim, né? Tá bem pesado para mim. E é muito pesado para todo mundo que aconteceu o que aconteceu comigo, né? É um luto, assim, eterno. É um luto eterno. Mas não é por conta disso ter acontecido com o Kali que vai acontecer com outras crianças da mesma forma, né? Bom, então é isso. Se você gostou, se você conhece alguém que tem algum parente, filho com síndrome de Angelman, ou mesmo outras deficiências, né? Porque independente da deficiência que o nosso filho tem, a gente está sempre preocupado com as mesmas questões, né? Mas cada um tem uma vida diferente, né? Uma da outra, cada um tem uma história de vida aí para viver. Bom, então é isso.
Por hoje é só. Beijo e tchau!